Ontem a gente conversou um pouquinho para lembrar ou talvez para saber e conhecer que tudo que a gente faz importa para Deus, porque tudo é teologia. Não há nada na nossa vida que está separado do Senhor, né? É impossível a gente viver a parte dele e pensar que essa partezinha aqui tanto faz como eu faço. Deus não se importa. Não, isso é uma mentira. E a gente está começando a tentar moldar os nossos pensamentos e tirar as ideias erradas e colocar ideias que são bíblicas, aquilo que é certo. Existe o certo e errado, e o certo está aqui na palavra de Deus, não somos nós que decidimos. Então hoje eu vou continuar nessa mesma ideia, mas eu sei que tem pessoas que estão um pouco ansiosas porque eu não dei dicas. Fábio, tu não deu dicas práticas, então calma. Respira, eu vou começar com algumas dicas práticas. Na organização, tem algumas estratégias que a gente usa que são melhores do que outras. E às vezes, a gente não sabe bem como fazer as coisas porque ninguém nos ensinou. Então, uma das coisas que eu sempre tento fazer é ensinar o máximo possível de coisas práticas para que, além de mudar o seu coração, você consiga chegar na sua casa, sendo você a dona ou parte de uma casa, e começar também a entrar em ação. Então, muda o coração e começa a trabalhar, tá bom? E na organização, tem algumas, então, estratégias que a gente usa para a coisa ficar melhor organizada, para a coisa começar a andar. E você vai ver que são coisas simples. Às vezes, são coisas que você já sabe. Outras vezes, você fala, era só isso, mas ninguém tinha te ensinado, então sim, era só isso. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas estratégias que a gente usa. E assim, eu não ia pedir para as meninas construírem uma cozinha aqui. Seria uma coisa um pouco inviável. Então, o mais fácil de mostrar eram com roupas, tá bom? Mas alguns princípios de organização de roupas dá para você transportar para outros cômodos da sua casa, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente precisa tirar os excessos da nossa casa. Gente, eu fui para o Paraguai hoje de manhã. Um querido irmão da igreja levou a gente para o Paraguai. Gente, vocês estão aqui do lado, deve dar assim até um nervoso de pensar tudo que vocês podiam ir lá de eletrônico, de perfume. Eu estava falando hoje na hora do almoço, eu gosto muito de perfume, mas como diz meu marido, você gosta muito, mas você só tem um, porque perfume é uma coisa cara. Eu cheguei lá, eu vi perfume em promoção, falei, ainda bem que eu não moro aqui, porque senão ia ser virado em perfume meu quarto. Mas então, a gente precisa lembrar que a gente muitas vezes tem coisa demais, e não é o tamanho da casa que a gente vai mudar, mas é a quantidade de coisas que a gente tem. Então, você precisa olhar para o tamanho da sua cozinha. Você tem uma cozinha que só tem 3 portas de armário ali embaixo. Na frente, em cima, é uma janela. Nem se você tivesse dinheiro, você ia poder pôr um armário. E você também não tem dinheiro para pôr armário. Gente, não adianta querer mudar esta realidade. Essa é a realidade que você tem, que Deus te deu, e ela é muito boa. Então, você tem que mudar a quantidade de coisas. Então, quando você olha para uma casa muito bagunçada, provavelmente você tem coisa demais. E aí, você tem que escolher as coisas e aquilo que te serve melhor. Tem uma série, há uns 3 anos atrás, de uma mulher chamada Marie Kondo. Talvez vocês já viram no Netflix. Gente, aquilo é irreal, tá? Primeiro que assim, o dia que uma peneira me der alegria, eu devo estar com algum problema a mais na minha cabeça. Porque assim, só deixa na sua casa o que te dá alegria. Gente, panelas em si não me dão alegria, mas elas servem para o propósito que eu preciso delas. Uma máquina de lavar já me dá alegria, né? Mas assim, um cesto de roupa, ele não me dá alegria. Eu olho e penso, um cesto de roupa. Não, ele serve para um propósito. Então, aquela ideia de que só deixa na tua casa o que te dá alegria, não faz sentido na casa real, tá bom? Então, você tem que ver aquilo que é útil para você. E a segunda coisa é,
não começa organizando a casa inteira. Isso também acontece nesses séries de televisão. Quando eu e a minha equipe vamos na casa de alguém, a gente mexe sim em vários lugares ao mesmo tempo. Mas são pessoas que estão ali fazendo só isso. Ninguém vai fazer só isso por 3 dias, só isso na sua própria casa, porque você tem a sua vida, você tem as pessoas que moram com você, você tem seu trabalho, você tem seu ministério. Então, assim, se você vai começar a organizar, começa um pedacinho pequeno de cada vez. Você escolhe, assim, aquela gaveta de meias, aquela que está virado num fuá, tá aqui, ela não se sabe. A criança sai com uma meia rosa e azul, mas não é porque ela gosta de inovar, é porque ela não sabe cadê o outro pé, né? Então começa por uma pequena gavetinha e vá até o fim. Começa pequeno, mas termina. A gente quer começar grande, termina nada, volta tudo pior que já estava, porque você cansa, daí você faz assim e joga lá. Bom? Então vamos para as roupas. Quem trabalha com... Eu sei que tem uma personal organizer aqui, e talvez você goste dessa área, e você escuta falar, usa cabide de veludo. Calma, eu vou explicar por quê. Cabide de veludo era uma coisa muito cara há um tempo atrás. Agora é uma coisa barata. Você comprar na Shopee, vocês estão do lado do Paraguai, não sei se lá tem. Talvez tenha, eu não cheguei a descobrir tudo que tem lá. Mas cabide, a gente diz tanto desse cabide aqui, porque ele é muito mais fino do que os outros cabides. Ele é bem mais fininho. Mais fininho que cabide de acrílico, mais fininho do que de plástico, mais fininho do que de madeira, então, madeira é caro, né? Ele é muito mais fininho, e os nossos armários estão cada vez menores. A gente antes tinha casas grandes, hoje cada vez as casas estão menores. Pelo menos na cidade onde eu moro. Eu vi que aqui tem muita casa, não tem tanto prédio. Lá na minha cidade tem muito prédio, e apartamentos de 50 metros quadrados, gente, com uma suíte. Eu não sei como é que cabe, 2 quartos e uma suíte, em 50 metros quadrados, mas é bem comum. Então, a gente diz, primeiro, porque ocupa menos espaço, e segundo, porque, olha que legal, vocês estão vendo essa blusinha aqui? As blusinhas, por exemplo, mulher gosta de blusinha, né? Eu gosto. A gente coloca nesses cabides assim, faz de conta que ela não fecha, tá? A minha fecha, mas é só para dar um exemplo. E aí, quando você vai mexer no seu armário, acaba que ela vai andando. Daí você quer pegar de trás e 2, 3 fazem assim, quando você vê, cai. O cabide de veludo, ele é muito legal porque ele segura. Ele é tipo assim um floquinho, um flocadinho. Você coloca a blusa aqui e ele segura as suas roupas. Então, ele ocupa menos espaço, ele segura as suas roupas. Tá vendo? Ai, nunca cai, não, né, gente? A gente tem a gravidade ainda, mas é bem melhor, tá bom? Outra coisa que a gente tem que pensar é que tudo que a gente pendura é muito mais fácil do que dobrar. Pendurar é muito fácil. Ai, gente, pendurar é uma maravilha. Então, se você, algum dia na sua vida, tiver que construir um armário para você, coloca o tanto de cabideiro que tiver, sabe? Para cabideiro, assim, e pendura tudo que você puder pendurar. São pouquíssimas coisas que a gente não pode pendurar, porque estraga. Mas até, gente, roupa de ginástica, dá para pendurar. Bermuda, dá para pendurar, vou mostrar para vocês. Quase tudo dá para pendurar. A única coisa que a gente fala, olha, é melhor não pendurar porque vai estragar, são roupas de linha e de lã. As roupas que tem... Eu vou tirar daqui, porque está estragando. As roupas que tem tramas, às vezes crochê, tudo isso, ela vai desgastando, vai abrindo a trama, você vai perdendo a forma das coisas. Então, lã, linha, crochê de linha, né, tal. Essas coisas, até saída de praia, que às vezes, né, tem aquelas tramas abertas, você vai perdendo a forma das coisas. Então, isso a gente não pendura, tá bom? Outra coisa, sabe quando lá no seu armário as coisas ficam arrastando na prateleira de baixo? Gente, você pode ser a pessoa mais limpa do universo, mas tem pó. Não adianta, a questão não é você ser suja, é que a sua casa tem pó porque você mora no mundo e o mundo tem pecado. E eu acho que o pó veio depois do pecado. Para mim não tem uma explicação muito lógica.
E aí a gente deixa as coisas pegando, porque eu, por exemplo, não tenho um armário, um cabideiro que cabe o vestido inteiro. Na minha casa não tem, eu sei que algumas casas têm, tá? Mas quando a gente se depara com essa situação, é bem comum a gente fazer isso daqui, né? Resolvi. Aí quando você vai usar... Aliás, eu amei esse vestido, acho que eu vou pôr na minha mala. Não sei de quem é, mas já perdeu. Quando você coloca, tem aquela coisa assim, ó, tudo amassado aqui no meio. E às vezes, assim, nem que você queira passar, fica marcado. Então, por quê? Porque você coloca aqui no meio e fica fazendo o peso, né? Então, uma maneira super simples de você resolver isso é usando 2 cabides, tá bom? Então, você pega um cabide aqui, coloca em cima normal. Aí você vai vir com outro cabide aqui por baixo. Olha, se fosse o de veludo, ele não ia escorregar. Isso, só como faz sentido. Faz de conta que ele não escorrega, tá, gente? Você vem com outro aqui e pendura assim. Por quê? Você não vai ter tanto peso, você distribuiu melhor, tá? E a gente não recomenda colocar o vestido, porque também tem gente que faz isso. Não é que é pecado, não. São só técnicas melhores, tá bom? Aqui não se preocupe. Mas coloca assim, ó, por dentro. O que acontece é que aqui fica muito embolado, se você não quer estragar o decote, ou se você, se você fica mais preocupado com a saia, você vai fazer aquela coisa e abrir todo o decote assim. Então, quando você usa dois cabides, você previne essas coisas. Você previne de marcar ou de esgarçar. Essa palavra existe aqui? Tá joia. Tá? E por último, por enquanto, calças. Eu não sei quais de vocês já sabem, mas isso aqui é um cabide de criança, é um cabide infantil, tá? Calça, a gente pode pendurar em cabide infantil. E por que a gente faz isso? Esse cabide aqui, o ideal é que não tenha isso aqui, tá bom? O melhor dos mundos é um cabide que não tem isso aqui e que é de acrílico, aquele transparentinho. Ele não é caro, tá bom? Mas a calça, a gente consegue colocar ela dobradinha num cabide de infantil. E a gente coloca no infantil porque ela ocupa melhor e não fica aquele cabide assim. Quando a gente coloca num cabide, ele fica assim, não fica? Eu sei como é que é. Quando a gente coloca num cabide adulto, ele fica assim, porque ele vai pendendo. No infantil, até calça tamanho 46 cabe aqui, tá bom? Então você coloca, ai, Fábio, pode ser de veludo? Exatamente pelo mesmo motivo que blusinhas é melhor o de veludo, a calça não. Porque quando a gente vai puxar do armário, a gente faz isso aqui na calça. Se for de veludo, você vai puxar e vai cair todo o negócio em cima de você. Bom? Então, pronto. Eu já dei dicas. Que eu sei que tinha gente que estava nervosa que eu não estava dando dicas práticas. Mas a prática por si só não vai resolver nosso coração. Tá? Uma casa que tá bonitinha, tá organizada, com o coração tudo bagunçado, todo cheio de pecado, todo cheio de problema, para Deus não vai ser bom, Ele não vai se agradar. Não é a casa em si que agrada o Senhor, é a atitude de quem está cuidando da casa que agrada o Senhor. E é por isso que a gente sempre tem que unir a parte prática com a parte do nosso coração. Vamos voltar a olhar para o coração. Para esse momento aqui, eu gostaria de focar no que a gente pensa que é o amor e como a gente reflete esse entendimento, essa nossa cosmovisão do amor dentro do nosso lar. Eu vou fazer uma rápida pesquisa. Se você já ouviu ou se você já falou uma dessas frases, levanta sua mão. Claro, não exatamente essa frase, mas pegou a ideia, tá bom? Primeira, você precisa se amar primeiro para depois amar os outros. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Segunda, olha, você não dá amor para quem não te merece, hein? Eu já ouvi. Olha, eu não vou mais fazer nada nessa casa porque ninguém me dá valor nessa casa. Eu nem perguntei quem já disse, eu perguntei quem já ouviu para não vamos chocar as irmãs.
Essa próxima eu escuto muito na minha área de atuação, tá? A sua casa é o seu lugar mais íntimo. Não deixe qualquer pessoa entrar lá não, porque ela traz energias negativas. Olha, se me fez mal uma vez, eu nunca mais quero ver na minha frente. Essas frases são uma pequenininha amostra do que o mundo define como amor. E como nós mesmas estamos acostumadas com os padrões do mundo. A gente escuta esse tipo de frase, e às vezes a gente fala esse tipo de frase, e muitas vezes a gente só pensa esse tipo de frase, e não fica muito chocada com o que ouviu. A gente fala, mas faz sentido mesmo, se a pessoa não me dá valor, por que eu vou me gastar com essa pessoa? A gente já incorporou essas ideias como se elas fizessem todo sentido, né? Mas será que é isso que a Bíblia diz? A gente sabe que não é isso que a Bíblia diz. Só que às vezes a gente não quer confrontar o nosso próprio coração. Mas hoje eu vou confrontar o nosso coração, porque nós estamos na mesma luta. Meninas, estamos todas no mesmo barco, lutando pela santificação. Vamos abrir em Romanos 5:8, por favor. Hoje a gente não vai andar em tantos versículos. A gente vai se ater a esse e só mais um outro no final. Romanos 5:8. Aqui eu vou pegar o exemplo perfeito do que é o amor. Aquele que personificou o amor e nos mostrou como que é o amor, como que a gente vive o amor. Vamos ler. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é o exemplo perfeito do amor. E o que Cristo fez? Aqui, nesse pequeno versículo, a gente consegue ver 3 coisas que podem começar a nortear o nosso entendimento do que é o amor realmente na prática. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, sendo que eu ainda era pecadora, para me salvar do meu próprio pecado, sendo que eu deveria morrer naquele lugar, mas só Ele podia resolver o meu problema. E Ele fez isso e nos deu 3 lições importantes. A primeira, Jesus deu tudo que Ele podia, sendo ativo. Ele deu tudo que Ele podia, porque Ele deu a sua própria vida, e Ele foi ativo. Ele se deu para morrer. Não foi simplesmente um sentimento. O mundo fala, não, amor é um sentimento. Não, amor tem a ver com serviço, tem a ver com fazer alguma coisa, pelos motivos corretos. Segundo, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, Ele demonstrou amor por quem não merecia. O amor não tem a ver com merecimento. De novo, né? Eu falei isso ontem, porque se fosse por merecimento, minhas irmãs, nenhuma de nós estaria aqui. E terceiro, Jesus morreu e demonstrou amor sem esperar nada em troca. Sabe por quê? Porque Ele já sabe, Deus é onisciente, Ele sabe que a gente não tinha nada que pudesse devolver para Ele, que fosse equivalente ao que Ele fez na cruz. Gente, é impossível a gente devolver para o Senhor o sacrifício dele. É impossível a gente pagar para o Senhor o sacrifício dele. E Ele fez aquilo, Ele morreu na cruz, sabendo que eu não merecia e que eu nunca poderei devolver para Ele o sacrifício que Ele fez por mim. E mesmo assim, Ele demonstrou o seu amor por nós, tendo morrido na cruz. Se você ler 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, não faremos isso hoje. Se você ler lá, você vai ter várias definições, várias palavras que falam como é que é o amor. E aí, você vai vendo, junta o exemplo de Jesus, o que Jesus fez. Ele foi o exemplo real que fez para a gente ver. E junta com 1 Coríntios 13, vê as palavras que Deus inspirou para definir o que é o amor. E você vai ver que o que o mundo diz que é o amor e que a gente
tem encarado muitas vezes dentro de casa como amor, está muito longe do que Deus disse que é o amor. O amor é paciente, o amor é benigno, ele faz o bem. Quantas vezes você faz o bem dentro de casa? Quantas vezes você se esforça para fazer o bem dentro da sua casa? E um bem que age, um bem que é visível em ações. O mundo grita que o amor é sentimento, mas Cristo mostra que o amor é serviço. O mundo esbraveja que o amor só pode crescer quando há reciprocidade. Ah, não, é quando merecem. Mas Cristo provou que o amor é uma decisão mesmo em situações terríveis, quando não há merecimento, porque eu mesma não merecia que Jesus fosse morto por minha causa para me salvar. Então a gente vai olhar para dois aspectos. O trabalho de casa é um amor, é uma demonstração de amor para quem está dentro da mesma casa que você. Talvez seja a sua família, talvez sejam seus amigos, as pessoas que dividem o lar com você. É uma demonstração de amor para os de dentro. Vamos seguir o exemplo de Cristo no nosso trabalho dentro de casa, dando um valor eterno a pequenas coisas que a gente faz. Às vezes a gente não entende aquela ideia de buscar as coisas do céu, pensando que assim, não é só viver na contemplação, eu só estou buscando as coisas do céu quando eu estou sentada, meditando. Não é só isso. Eu consigo fazer coisas terem valor eterno quando eu faço para Deus. Até lavar roupa pode ter valor eterno, porque você está lidando com o seu coração da maneira que Cristo quer que você lide, e você está mostrando Cristo para as pessoas que estão no seu lar. E não tem a ver com merecimento, tem a ver com Cristo. De novo, tem a ver com Cristo, tudo tem a ver com Cristo, tudo é teologia. Deus deu tudo o que podia sendo ativo. Então eu queria que vocês pensassem e respondessem dentro do seu coração. Quanto eu tenho doado das minhas forças para o bem daqueles que moram comigo? Até onde eu tenho ido para transformar a minha casa em um lugar que Cristo é visto e desejado? As pessoas que moram com você, elas gostam de estar na casa em que você mora, porque você está lá também, ajudando elas a terem uma casa melhor para viver e para desenvolver relacionamentos e para serem cuidadas e para ter discipulado. Se você é mãe, principalmente, você precisa cuidar. A sua casa favorece o discipulado com os seus filhos? Ter filhos não é difícil porque, eu não tenho condições de dar tudo para ele. Gente, ter filhos é uma questão de discipulado, né? E o discipulado acontece enquanto você está dobrando aquele monte de roupa e você chama o seu filho, menino mesmo, não precisa ser só filha menina não. Chama o seu filho menino, senta do lado, põe ele sentado do lado e fala, vamos conversar. Eu vou te ensinar a dobrar a meia e a gente vai conversar sobre a vida. Não precisou fazer nada muito incrível, não precisa ter piquenique com pão feito fermentação natural e tal, aquela coisa, tá? Às vezes é só sentar para dobrar uma roupa. Jesus fez para quem não merecia, não foi verdade? Eu não merecia a salvação. Pensa você e o trabalho dentro da sua casa, sendo você a dona ou não, todo mundo tem algum tipo de trabalho dentro da casa que mora. O amor verdadeiro não tem nada a ver com merecimento. Então pense, você merece o sacrifício de Jesus na cruz por você? Você mereceu que ele morresse lá? Não, tem alguma coisinha de bom em mim. Eu sou um pouco incrível. Não. Você é boa o tempo todo para todas as pessoas de forma que você seja merecedora de algum bem? Você sempre foi maravilhosamente benigna o tempo todo, então não, eu mereço que todos me tratem da melhor maneira possível? Não, a gente sabe que não. Então, muitas vezes, nós nos tornamos aquelas juízas, né? Não, você não fez como eu queria, então agora também não vou, eu vou fazer bem mais ou menos o seu jantar. Porque você não fez o que eu queria? A gente vai na base do merecimento, e Jesus falou, minha filha, não é assim.
é para quem não merece mesmo, para mostrar Jesus. E João 5,12, ele nos lembra que a gente tem que amar o próximo como Cristo nos amou. Então não é só um exemplo para a gente dizer, nossa, como Jesus foi lindo, né? Uma pessoa que, nossa, trouxe tantos ensinamentos. Não, ele é o exemplo, ele é o padrão. A gente abaixa o padrão. E Jesus falou, não, o padrão é aqui. Ele deu tudo o que podia para quem não merecia. Terceiro, sem esperar nada em troca. Minhas queridas irmãs, nosso objetivo deve ser agradar a Deus. E isso já é mais do que suficiente para acalmar o nosso coração. A gente fica, ai, mas ninguém vê. Ai, mas ninguém fala como eu cozinho bem. Eu não cozinho bem, então realmente ninguém vai falar isso. Ai, ninguém viu que eu limpei tudo. Olha, ai, eu não vou mais fazer, porque ninguém está me valorizando. Ninguém me valoriza nesse mundo. Pois é, a gente não precisa do reconhecimento de outros pecadores como nós. A gente tem a graça e a salvação de Cristo. Isso é tudo. Descansa no Senhor. Peça a Ele satisfação. A gente tem que pedir tudo para o Senhor. Até ter alegria para lavar louças, você pode orar para Deus. Ai, Fábio, eu detesto fazer isso. Pede para Deus mudar seu coração. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que quando nós nos conhecemos, há 12 anos atrás, quando eu fui morar em Campinas, quando casei, ela já estava na igreja, nós éramos novos na igreja, e às vezes eu falava algumas coisas da casa, e eu sou uma pessoa que ama flores, eu gosto muito de flores. E eu ia na Ceasa, que tem bem pertinho da minha casa, comprava flores lá, é muito baratinho, flor de corte. Comprava e colocava e falava para ela, ai amiga, eu amo flores, por que você não põe flor na sua casa? E ela falou, ai não, sei lá, tal. Faz 12 anos que a gente convive muito, e faz menos de um ano que ela me falou assim, eu odiava quando tu falava de flor para mim, eu achava um desperdício de tempo, ai, eu odiava quando tu ficava me falando das coisas de casa. Mas aí eu pedi para Deus mudar meu coração, porque eu vi que eu estava patinando nessa área. Essa é uma das amigas que eu falava, deixa eu ir na sua casa te ajudar. Gente, a gente tem que pedir para Deus tudo, até para mudar o nosso coração quando a gente não está feliz. Pede para Deus, não procura assim, ai, eu vou procurar uma migalhinha de felicidade aqui, porque a gente não vai encontrar. Pede para o Senhor. Não é porque o seu irmão falou, nossa, você é muito boa nisso que você fez, que você tem que se sentir, nossa, plenamente satisfeita. Não, a gente tem que encontrar a nossa satisfação em Deus. Peça para Ele, se está muito difícil. Não, eu sei que não é fácil. A gente vive com pecadores, que nem eu, então não é fácil mesmo. Ora e peça ao Senhor. Então, o nosso serviço dentro de casa, mulheres, é uma demonstração de amor para quem mora com a gente. Mas também, o nosso serviço dentro de casa e tudo que envolve o lar é uma forma de amor aos de fora. Agora eu queria que a gente abrisse em Salmo 68:6, por favor. Esse versículo, ele é lindo, eu realmente acho ele lindo. Às vezes, quando eu leio ele de novo, se eu estou num período assim, mais introspectivo, que é um pouco raro, eu sou muito extrovertida e tenho um problema de memórias, né, como você pode ver. Eu leio e eu fico tão maravilhada como Deus pensa em tudo. Gente, Ele pensou em tudo que a gente pode achar que a gente pensou, Deus já pensou, tá? A gente não está criando nada novo. Olha esse versículo, Salmo 68:6. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. A NVI fala, Deus dá um lar aos solitários. Eu quase acho essa tradução mais bela ainda. Deus dá um lar aos solitários. Talvez você seja uma pessoa, uma mulher, que não vive com ninguém.
Ou talvez você seja uma mulher que não vá poder colocar em prática certas coisas que eu estou falando, porque você não é dona da sua casa e quem é dona não permite que você faça isso. Eu discipulo moças, mulheres, que não são donas de casa, não são casadas, talvez não sejam e está tudo bem, mas elas também não são donas das suas casas e elas têm uma limitação dada pelas donas das suas casas, que são no momento suas mães. E às vezes essa parte que eu vou falar sobre hospitalidade te desanime, mas não se desanima, porque serve até para você que não consegue exercer a hospitalidade dentro da sua casa. Calma. Aqui está falando como a nossa casa pode servir de refúgio para pessoas solitárias, para aquelas que não têm um cuidado, não têm uma vida em família ou simplesmente não sabem bem como viver sozinhas. E Deus já pensou nisso também. A tua casa, do jeito que ela é, nos moldes que Deus te deu ela agora, pode servir como lar para pessoas solitárias. Gente, se isso não anima vocês, tem que animar. O lar, o trabalho que você tem na sua casa pode ser um ânimo para as pessoas solitárias. A sua casa, como aquela mentira do mundo, a sua casa é o seu lugar, o seu reduto, o seu refúgio, aquele lugar mais importante, íntimo, não abra para ninguém. É uma mentira do mundo para criar pessoas solitárias. É uma mentira do mundo. O seu lar deve servir as pessoas. Não só do seu lar, que você já viu que é importante, tem que servir os de fora. Ai, só aqueles que eu gosto? Não. Não. Ah, não, mas é só as irmãs da igreja? Não. É o solitário. Às vezes o solitário é aquele dentro da igreja que talvez precisa do seu acompanhamento, precisa ter tempo em família, porque a família dele, ele não tem a família dele, por exemplo, ou a família dele o rejeitou porque ele é cristão, mas também para aqueles de fora. Às vezes o solitário é seu vizinho. Às vezes o solitário é uma mãe que te conheceu no Instagram, que você troca mensagem, é uma mãe de um colega seu, coleguinha do seu filho. E o solitário é Deus quem vai mostrar para você. Às vezes a gente fica assim, escolhendo o solitário quem eu vou servir. Ah, essa daqui, mais ou menos. Ah, não, aquela ali parece legal. Não. Deus vai escolhendo e colocando para a gente. A sua casa pode ser uma parte ativa do plano de Deus. Você precisa decidir servir os outros através da sua casa. E dá trabalho. Sabe por que a gente não faz? Porque dá trabalho. Gente, dá trabalho. É cansativo. Gasta dinheiro. Gasta dinheiro, porque você fazer comida para você e para mais... A minha família são 5 pessoas. Gente, é muito difícil receber a minha família, eu sei. É difícil, eu tenho 3 crianças. Eu não falei a idade deles, né? Pedro tem 9, Laura tem 7, quase 8, e Gabriel tem 5. Gabriel, ele é muito divertido. Dá trabalho receber a minha família. Então eu sei que dá trabalho. Mas quando você olha... é para Cristo, é para cumprir o propósito dele, de Salmo 68:6, dar um lar ao solitário. Gente, o que é lavar uma louça a mais? O que é ter que lavar uma roupa de cama porque teve que dormir lá uma família por 2 dias? Não é nada, porque você está dando um lar ao solitário. E hospitalidade não tem a ver com mesa posta, tá? Às vezes a gente acha que a gente tem que ser a supra-sumo das donas de casa. Aquela que sabe fazer mesa posta, torta de maçã começando do zero, pão de fermentação natural e roupa de cama de 1.500 fios. Não. Ser hospitaleiro é você estar disponível e usar tudo que você tem para demonstrar amor para os outros. Às vezes é uma água gelada. Gente, ninguém precisa ficar comendo 24 horas por dia. Tá tudo bem. E se você é uma mulher que tem restrições para ser hospitaleira dentro da casa que você mora, Deus sabe disso.
Deus conhece seu coração e o que Deus está te dando hoje, uma casa com restrição, é exatamente o que você precisa. Então, como você pode fazer isso? Se envolva com outras casas de mulheres que podem ser hospitaleiras e vá ajudar elas. Viva a hospitalidade com outras mulheres. Às vezes, tem jovens que são sozinhas dentro da sua casa na questão de serem salvas por Cristo Jesus. Tem jovens que têm uma família que não é cristã e os pais não querem saber de outra pessoa lá, eles não entendem o propósito e realmente não vai fazer sentido sem Cristo. E aí elas ficam um pouco perdidas, mas o que eu faço, Fábio? Vá viver a hospitalidade na casa de outra pessoa, ajude. Vá lá e fala, irmã, eu vejo que você recebe pessoas, eu posso te ajudar? Vai lá, se disponha. É possível, dentro do corpo de Cristo, é possível a gente viver como família. Isso é maravilhoso. Tem algumas dicas de organização que podem te ajudar na questão da hospitalidade. Eu sei que dá trabalho, eu sei. A minha casa, eu e meu marido, somos alguém que gosta de pessoas. A gente gosta de pessoas, eu mais do que ele. Mas a gente gosta de ter gente em casa, eu gosto de ter os jovens na minha casa. Eu acho que eu sou jovem, mas eu não sou, mas eu gosto de tê-los lá. A gente gosta de receber os irmãos da igreja, e agora eu tenho me esforçado, porque eu preciso crescer muito nessa área, para demonstrar amor pelos meus vizinhos. Então a gente tem tentado trazê-los para perto da gente. E tem algumas coisas que eu sei que facilitam essa dinâmica, porque às vezes a hospitalidade também não é planejada. Às vezes o solitário que Deus coloca na sua vida não é no dia que você planejou receber alguém. É naquele dia que uma irmã em Cristo manda lá no grupo de mulheres da igreja uma mensagem e fala, orem por mim que a coisa hoje está terrível, eu não estou dando conta de fazer tudo o que eu preciso, meu filho não está me ajudando, está doente. E aí você pensa, ok, Senhor. E aí você liga para essa irmã e fala, você quer passar o dia aqui? Às vezes a hospitalidade não é planejada. Teve uma vez que um casal da igreja tinha tido um filho, ele era pequenininho, e eles moram muito perto da nossa casa, e começaram a fazer uma reforma no apartamento de cima, de tirar piso. Gente, ela disse que o bebê não conseguia dormir de jeito nenhum, porque era muito barulho. E aí o marido dela me ligou e falou, ela pode passar o dia aí? Gente, eu estava literalmente limpando o banheiro, mas eu estava num lixo de pessoa. E o almoço era feijão preto, requentado. Eu não sei se vocês já comeram feijão preto no dia seguinte. Ele não é muito bom, assim. Ele fica meio duro, meio secão, assim, né? Mas era isso que eu tinha. Assim, eu não tinha muita escapatória. Eu falei, olha, pode, mas assim, eu não tenho muita coisa para oferecer. Ele disse, não, ela só precisa de um lugar em silêncio para ele dormir. Eu falei, não, pode, quer que eu busque? Não, eu levo aí. Gente, era o que eu tinha para oferecer. Mas era o solitário, não solitário, mas naquela hora precisava da hospitalidade, era essa pessoa. Ela comeu feijão preto de 2 dias requentado. Não estava grandes coisas, mas todo mundo sobreviveu, tá? Ninguém teve intoxicação alimentar, então tá tudo bem. Então, assim, vamos tirar da nossa ideia de que, assim, é só em datas especiais. Não, às vezes Deus manda quando a gente não está preparado. Mas para a coisa andar melhor, tem algumas dicas. Quando a gente sabe o que tem de comida dentro da despensa, e despensa eu digo o armarinho que você tem as suas comidas ali, tá? Quando você sabe o que você tem ali, é mais fácil de receber pessoas de última hora. E se você puder sempre ter um biscoitinho legal lá guardado, vê a data de validade. Se ele já venceu, você precisa receber mais gente na sua casa, tá? Mas ok, você tem um pacote de biscoito lá e um suco de caixinha. Ai, tem muito açúcar. Gente, é uma vez, tá? Então pode ser suco sem açúcar também, não tem problema nenhum. Saber o que você tem dentro da sua casa faz com que você viva a hospitalidade de uma maneira mais simples. Se você tem uma rotina razoavelmente organizada, também te ajuda a receber pessoas.
Às vezes não é no dia que você quer, mas você está com a vida mais ou menos organizada. Você não está só apagando incêndio. Você sabe que, não, tudo bem, o que eu não fizer hoje, eu dou conta de fazer amanhã. E também você saber como sua família que mora com você e o que eles precisam, te ajuda a exercer a hospitalidade sem deixar sempre eles de lado. Porque às vezes a gente faz isso. A gente só dá valor aos de fora e deixa os de dentro, esconde assim embaixo do tapete, para ninguém perceber que eles estão lá. Não. Você ter uma vida organizada e saber como é a sua família, ajuda. Se, por exemplo, você mora com alguém que não gosta de receber pessoas, se ele não é cristão, se essa pessoa não é cristã, tem coisas que têm o seu limite, certo? Porque tem coisas que só o Espírito Santo vai mudar. Tudo só o Espírito Santo muda, mas se é cristão, Deus vai mudar de qualquer jeito. Se ele não é, talvez você vai ter uma limitação para sempre. Então descubra, essa pessoa não se importa que você recebe, mas não quer que seja na hora do futebol? Não receba na hora do futebol. Você está demonstrando amor pelos de fora, mas você está demonstrando amor pelos de dentro também. Tenha rotinas maleáveis que aceitam imprevistos. Gente, eu não sou uma pessoa de listas, por incrível que pareça. Tá tudo bem você fazer lista, mas quando você faz aquela rotina das 7 da manhã às 10 da noite, cada meia hora preenchida com alguma coisa, você não está dando tempo para os imprevistos. E aí você fica brava com Deus como se você tivesse esse direito. Dê horários para que você possa encaixar coisas que você não sabe que vão acontecer. Nós não somos soberanas. Nós podemos nos planejar, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E, por último, procure as pessoas em necessidade. Olhe para o lado. A gente é focada na nossa própria necessidade e a gente acaba não olhando para os lados. Procure pessoas para demonstrar o seu amor através do serviço dentro da sua casa. Isso é fazer com que coisas pequenas tenham valor eterno. Um copo de água com um ouvido atento tem valor eterno. Louvado seja o Senhor, porque pelo seu amor perfeito nós fomos salvas. Jesus nos amou, dando tudo o que Ele podia, para quem não merecia, e sem esperar nada em troca. Esse é o amor perfeito. Louvado seja o Senhor, porque através de coisas aparentemente insignificantes, como dobrar uma roupa, a gente consegue mostrar o amor de Deus. E louvado seja o Senhor, porque podemos servir ao próximo através da nossa casa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos mostrou exatamente como é o amor perfeito. E não tem nada a ver com o que o mundo diz. O Senhor mostrou que o amor é uma decisão de servir ao próximo. E também o Senhor nos mostrou que com coisas tão pequenininhas, a gente pode glorificar o Senhor. Isso é maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a sermos diligentes no cuidado do nosso lar. Nos ajuda a sermos criativas também no cuidado do nosso lar. E nos ajuda a amarmos os outros com o cuidado do nosso lar. Nos ajuda a procurar o solitário, Senhor, e usar o nosso lar, as nossas posses, o nosso tempo, como uma maneira de dar uma casa, um descanso, um alívio para essas pessoas. Senhor, eu te louvo e te agradeço porque a tua palavra é completa, ela é plena, ela é viva e é eficaz e é capaz de mudar os nossos corações e os nossos sentimentos. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém.